Ah. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês, ajudando a nossa querida Edneia, nossa grande idealizadora desse grupo. Mais um café da manhã. Depois, não esqueçam, nós vamos tirar a piqueture com as xícaras. Então, por favor, deixe sua xícara aí do lado. No finalzinho, a gente tira as fotos, tá bom? Vamos começar com uma oração e depois nós teremos a leitura bíblica. Grandioso Deus, Pai eterno, Pai maravilhoso, Pai criador, Pai salvador. Graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntas para aprender mais um pouquinho sobre a sua palavra, para olhar para esses rostos lindos e ver quão grande é o nosso corpo em Cristo. Que coisa mais maravilhosa. Muito, muito bom estarmos juntas, Pai. Agradecemos, Senhor, pelo seu Filho, que morreu na cruz por nós e que tornou tudo isso possível. Em nome do seu Filho que agradecemos. Amém. Muito bom, muito bom. E por livre e espontânea pressão, eu vou pedir para Francisca, se ela pode ler Filipenses 4:8 para nós, por favor. Sim, amém. Amém. Estou indo com uma Bíblia com as letras bem pequenininhas, que está aqui perto. 4:8. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros. Francisca. E deu... É Filipenses, está em Filipenses. Estou em Efésios. Ai, meu Deus. Jesus, obrigada. Eu falei que a letra é pequena mesmo, viu? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém. Obrigada, minha querida. Obrigada. Muito obrigada. Então, hoje, os hinos serão aqueles que vocês já conhecem, porque não tive tempo de preparar nada. Mas eu quero começar cantando o Salmo 133, versículo 1, que vocês já conhecem, e nós só vamos mudar um pouco a letra. Em vez de cumprimentar a irmã, nós vamos dar um tchauzinho aqui na tela, porque não tem como a gente se abraçar ou cumprimentar. Se estivéssemos todas juntas, a gente estaria se agarrando umas às outras, mas vamos deixar isso para outras oportunidades, né? Graças a Deus, já estamos voltando com nossas reuniões. O próximo vai ser o ENFEC, o Encontro Feminino Cristão em Minas Gerais, que vai ser dos dias 7 ao dia 9 de outubro. E depois teremos o Congresso Feminino Nacional. Então, vamos indo, vamos ver se a gente consegue se encontrar em alguns lugares, né? Para a gente se abraçar. Então, Salmo 133, versículo 1. Quão bom e quão maravilhoso é que as irmãs estejam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que as irmãs estejam em união. Dê um tchau para sua irmã e dê um sorriso para ela. Dê um tchau para sua irmã e canta esta canção. Aleluia, quão bom e quão maravilhoso é que as irmãs estejam em união. Quão bom
E quão maravilhoso é que as irmãs estejam em união. De novo. Dê um tchau para sua irmã e dê um sorriso para ela. Dê um tchau para sua irmã e cante esta canção. Aleluia, quão bom e quão maravilhoso é que as irmãs estejam em união. Muito bom, gostei de ver todo mundo falando tchau. Muito bom. E já que estamos falando de sorriso, não pode faltar o hino, que acredito que tem muito a ver com o que a Monique mais daqui a pouquinho vai nos ensinar. Dê um sorriso só, sorriso alegre, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai a colar, mas de novo levanta e começa a cantar. Mas de novo levanta e começa a cantar. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai a colar, mas de novo levanta e começa a cantar. Mas de novo levanta e começa a cantar. E quando a gente pensa em Salmo 133, versículo 1, que fala sobre a irmandade, e agora esse, é que quando a gente tropeça, a gente não levanta sozinho. Nós temos todas nós aqui ajudando uma a outra a se levantar e trilhar o caminho certo com Cristo. Essa é o nosso alvo sempre. Vamos cantar mais um e depois da aula da Monique teremos um outro hino. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua bondade e amor sem fim. Oh, que todo meu ser possa te convencer que a beleza de Cristo se vê em mim. Muito bem, meninas. Monique, com você agora. Eu não lembro se eu já te conheci pessoalmente. Eu acho que eu vou deixar você se apresentar. Ok. Então, primeiro, bom dia para todas as irmãs. Eu também acho que não conheço quase ninguém, exceto a Linda, a Buê, né? E por ser irmã da Linda, né? Eu conheci há muitos anos atrás. Conheço, sim, algumas de vocês pelas lives, né? Mas eu sou Monique Bernardo, eu sou de Manaus, mas há muito tempo, né, eu saí de Manaus e já morei em vários lugares, e há 2 anos, eu e meu marido e meu filhinho estamos em Aracaju. E eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite da irmã Edneia, que me chamou para falar hoje para vocês um pouco, né, sobre o Setembro Amarelo e o nosso autocuidado com relação a esta campanha. E eu gostaria de começar a perguntar de vocês se alguma de vocês tem conhecimento dessa campanha, né, Setembro Amarelo aqui no Brasil, e claro, mundial, né? E se vocês sabem a origem do Setembro Amarelo, que deu origem a essa campanha. Alguma de vocês sabem? Eu não sei a origem, eu sei que é o suicídio, né? Sim, é uma prevenção, uma campanha com prevenção ao suicídio.
Isso mesmo. Mas eu vou contar uma história para vocês que começou lá nos Estados Unidos e que deu origem a esta campanha hoje mundialmente, né? Então, lá nos Estados Unidos, numa cidadezinha, existia um rapaz, um adolescente, o seu nome era Mike, ele tinha 17 anos. E em 1994, por algum motivo, Mike estava deprimido. Mas aparentemente era uma família muito boa. E o Mike estudava, ele também trabalhava, ele tinha suas coisas, ele gostava muito de colecionar coisas antigas. E, em especial, ele tinha acabado de comprar um carro antigo. E ele reformou esse carro e pintou todo de amarelo. E ele ficou conhecido na sua comunidade, na vizinhança, né? Como o Mike do Mustang amarelo. Só que um belo dia, os pais do Mike saíram e, ao retornarem, Mike tinha tirado a própria vida. E aí ele escreveu um bilhete, dizia assim, pai e mãe, eu amo vocês, não se culpem. E aí no velório do Mike, os pais fizeram uma mobilização, distribuíram cartões, onde dizia assim, peça ajuda antes de qualquer coisa. E nesses cartões tinham fitas amarelas, porque amarelo simbolizava aquele carro, aquele Mustang amarelo que ele tanto ficou conhecido. E aí, o que surpreendeu é que dias depois, os pais de Mike receberam mais de 500 cartões iguais àquele, de vários jovens e adolescentes, onde eles discorriam o que eles estavam passando e diziam, eu ia tirar a minha vida. Então, dentro dessa história, desse contexto dessa história trágica, né, que aconteceu em 1994, a Organização Mundial de Saúde resolveu pegar isso e criar uma campanha para ajudar jovens e adolescentes e demais pessoas. E isso foi muito bom, porque aqui no Brasil, por exemplo, chegou em 2015 essa campanha. Isso ajudou, né, a prevenir, a fazer essa prevenção de muitas mortes, de muitas pessoas que iam tirar suas próprias vidas, né? E aí, o que aconteceu? Aqui no Brasil, essa campanha começou com a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Inclusive, tem em vários estados, várias capitais, o DISC 188. Pessoas que estão com problemas, né, podem ligar para esse número. E lá, a CVV é uma organização não governamental, e lá eles vão dar alguma espécie de auxílio, né? E a CVV, junto com outras organizações privadas e também não governamentais, né, eles fixaram aqui no Brasil a data 10 de setembro. Então, essa data ela é muito significativa, porque há várias campanhas em torno do mês de setembro, em escolas, empresas, em postos de saúde, né? Onde eles vão falar sobre essa prevenção ao suicídio.
Mas o que a Organização Mundial de Saúde percebeu desde aquela época da campanha para cá, para hoje, é que o que estava em decorrência disso, né, desse suicídio, era o comportamento das pessoas. Umas, talvez, né, estavam entrando em depressão, passavam por todo esse processo, chegavam até uma depressão mais profunda, né? E também outros transtornos de ansiedade. Aqui no Brasil, né, para quem não sabe, em 2021, o dado é que mais de 11 mil pessoas tiraram suas vidas. E o maior estado, em decorrência desse ato, é o Rio Grande do Sul. Né? E no mundo, em 2021, mais de 700 mil pessoas. Né? Então, como eu disse, existem várias causas, né, para isso. Só que 96% tem a ver com transtornos mentais, né? Vários tipos. E a depressão, ela está em primeiro lugar como a causa principal. Então, irmãs, de acordo com esse dado, né, eu gostaria de perguntar de vocês, vocês já passaram por alguma doença, como depressão, ansiedade, ou conhecem um familiar, ou conhecem alguém que já passou ou passa por isso? Ou até mesmo vocês têm conhecimento do que é isso? Porque existem várias linhas, né, de saber o que é isso, desse conhecimento. E para nós, né, que estamos na igreja, também existem várias linhas, né? Eu acho que você não pode ficar com depressão, ou eu acho que depressão não existe. Eu acho que sim, que depressão existe, temos que tomar remédio, enfim. Existem vários tipos, né, de pensamentos em relação a essa doença, né? E eu gostaria de dizer que depressão, ela existe sim, né? E pode estar no nosso meio, pode ser que a gente passe por isso, né? E pode ser que a gente conheça alguém que está passando por isso, né? A depressão, ela é um estado físico e mental onde a pessoa, ela não tem energia. Ela não tem energia para fazer nada. Depressão, etimologicamente falando, a palavra significa afundamento. A pessoa fica sem reação. Ela está relacionada ao processo de inflamação e de alterações na química das conexões neurais, né? Só que a boa notícia é que a depressão é tratável e ela é altamente reversível, né? É claro que algumas pessoas, elas vão necessitar de medicamentos, né? Por um certo tempo, né? Mas nós também temos hoje, né, estratégias que vão potencializar de maneira natural, não medicamentosa, a fim de prevenir casos leves, né, e até moderados, tardando um possível indício da depressão e ansiedade, né, porque depressão e ansiedade andam juntas, né. O Brasil é o segundo país da América que tem o maior número de pessoas com esse diagnóstico, né? E o primeiro na questão da ansiedade. Então, irmãs, eu gostaria de falar para vocês 5 tipos
de depressão que é comum, né? Que nós conhecemos. Eu acho que vocês conhecem a depressão pós-parto, né? A depressão ansiosa, a depressão psicótica, a depressão profunda e a depressão leve. Essa depressão leve, ela é conhecida como a distimia. E as suas características são pensamentos negativos, desânimo, baixa autoestima, né? Tristeza, falta de apetite ou até mesmo comer demasiadamente. Também é uma questão de depressão. Mas o que a Bíblia diz sobre depressão? Né? Então, o que a Bíblia pode nos falar a respeito dessa doença? De fato, né, muitos autores, né, personagens bíblicos passaram por momentos muito difíceis. Nós também, às vezes, em certas fases da nossa vida, já vivenciamos problemas muito difíceis, tribulações e até mesmo questões de desespero. Isso é fato, né? Entre nós, isso acontece. Mas nós não vamos encontrar na Bíblia essa palavra, né? Essa palavra descrita como hoje ela é dita para nós, né? Porém, nós vamos encontrar vários textos, versículos e passagens, né, bíblicas com o mesmo propósito, que é o não desistir, né? Porque para nós, irmãs, que cremos no Senhor, que temos o Espírito Santo dentro de nós, existe uma promessa, na qual nós devemos não somente crer nessa promessa, mas nós devemos confiar, que é o que a palavra diz. Então, eu gostaria de falar para vocês aqui em Deuteronômio 31:8, que diz: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Em Salmos 42:11, também temos uma palavra de motivação. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Filipenses 4:6-7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, irmãs, essas passagens que eu li são passagens excelentes que nós podemos ler, meditar, refletir e crer nessas promessas, porque foi o Senhor quem as deixou para nós, né? Mas aí tem uma pergunta: como vamos vencer essa doença, né? Como é que vamos vencer esse desânimo, essa tristeza? Muitas vezes uns pensamentos perturbadores, né?
E para ajudar, né, eu escolhi compartilhar com vocês 3 coisas. 3 pontos, existem vários, né? Mas eu escolhi 3 pontos que eu acho que vai ser muito bom, né? Se a gente, a partir de então, começar a fazer isso. É uma forma de prevenção para nós, né? Em 2013, quando eu estudei, fiz uma pós-graduação em saúde mental, falava muito sobre essa questão da depressão. E o que eu achei interessante na época, que é o que eu uso hoje para trabalhar com as mulheres, né? É dentro de uma estatística que diz que as mulheres terão, de certa forma, uma depressão leve em alguma fase da sua vida, né? 22% entre os 15 aos 25 anos, as jovens. 35% as casadas vão ter algum indício de depressão leve. E 46% as que estão entre mais ou menos a idade de 40, 45, até mais para frente, que é por causa de pré e pós-menopausa. Aí tem a ver com questões hormonais, inclusive, né? Então, assim, de repente, se a gente perceber isso, é uma coisa fisiológica nossa, talvez nós já passamos, não percebemos, ou se estamos vivendo isso, pode ser alguma coisa, né, da nossa natureza mesmo, feminina. Mas podemos buscar ajuda. E aí eu vou falar de 3 coisas agora, são pontos, né, que eu acredito que pode ajudar. O primeiro é os nossos pensamentos, né? Então, assim, como prevenir essa depressão leve? Através das mudanças dos nossos pensamentos, né? Número 2, eu quero falar, aí entra na minha área, que é a minha área que eu gosto muito, que eu tenho hoje, né, focado nisso, que é a nutrição. Nutrindo o corpo da melhor forma. Comer certos alimentos, ingerir certos nutrientes e vitaminas, para que a gente possa prevenir uma possível depressão leve. E número 3, falando. A gente precisa compartilhar. A gente precisa falar do que nós estamos vivendo, né? Então, assim, a começar pelos pensamentos, né? Como eu disse, a depressão, ela é uma queda, né, de energia. A pessoa fica sem energia para movimentar o corpo, né? Aí ela acaba por se alimentar mal por conta disso. Muitas vezes nem quer comer, né? Não tem condições, não tem energia para fazer tarefas básicas, como, por exemplo, trabalhar, ou até mesmo fazer suas tarefas, né, em casa. Mas, como eu disse, em relação aos pensamentos, né, a TCC, que é a teoria de cognitivo-comportamental da psicologia, ensina uma coisa muito básica para todos, né? Que é o que nós sentimos é aquilo que nós pensamos. Então, isso significa que a gente tem que cuidar daquilo que nós pensamos. Porque o que nós pensamos é o que vamos sentir, e o que vamos sentir é o que vamos fazer.
Então, é uma teoria assim, muito básica, e eu acredito que é muito verdade, até quando aquele Provérbios diz assim, guarde, né, o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, muitas vezes, os nossos comportamentos têm a ver com as nossas emoções. Né? Tudo aquilo que nós fazemos, reagimos, tem a ver com os nossos pensamentos, que vão influenciar muito na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz, vamos pensar nas coisas lá do alto. Então, é um esforço contínuo, para que a gente possa cada vez mais procurar se ater a esses pensamentos positivos. Mas não só pensamentos positivos, mas por que não nos pensamentos lá do alto? Que são os pensamentos que realmente fazem sentido para a nossa vida. A irmã, né, leu ainda há pouco, né, e é uma passagem que realmente faz muito sentido para nós irmãs em Cristo, né, para nós que cremos no Senhor. E aí, o que pouca gente sabe é que uma dieta rica, né, em nutrientes, em vitaminas, né, uma alimentação adequada, né, pode mudar bruscamente a nossa energia, né, pode nos trazer ânimo, motivação para que a gente possa começar a mudar esse comportamento de distimia, que é essa depressão mais leve, né? E eu gostaria que irmãs, né, quem puder anotar, possa colocar aí que o primeiro alimento considerado, assim, fundamental para nos livrar dessa depressão leve, hoje tem estudos que comprovam isso, né? São os carboidratos complexos. E o que são esses carboidratos complexos? Eles são aqueles carboidratos que vão nos dar a energia que, de fato, o nosso organismo precisa. A nossa glicose, nós temos glicose. Nós precisamos dessa energia para que ela entre no sangue e vá para o nosso cérebro, para que daí a gente consiga, né, vivenciar melhor durante o dia, né? E essa glicose boa no nosso organismo, ela vai estabilizar, né, a energia do nosso corpo, esse açúcar bom, né? Em compensação, já açúcar simples, né, que são os carboidratos simples, né, que é aquele doce, que é aquele açúcar, aquele refrigerante, né, aquela farinha branca, aquele pãozinho, né, nosso de cada dia, todos os dias. Enfim, esse alimento, pelo contrário, ele vai nos causar um pico de glicemia, onde nós vamos ter pouca energia, né? E aí, diariamente criando esse hábito de comidas saudáveis, nós vamos favorecer aí um bom comportamento, né? Então, o outro, eu gostaria de listar, né, para vocês, então, quais são esses alimentos desses carboidratos complexos. Então, assim, a mandioca, né, a aveia, a lentilha, a batata doce, os alimentos integrais. Ah, mas eu gosto muito do pãozinho. Que tal, então, trocar pelo pão integral, uma torrada integral, um arroz integral, né? Então, cuidar da alimentação, que isso é importantíssimo. Então, esses carboidratos complexos, né, vão ajudar muito para que a gente tenha a energia necessária para que a gente faça e consiga, né, fazer as nossas tarefas. O outro são os antioxidantes.
né? Esses antioxidantes a gente encontra, né, nas frutas cítricas e também nas frutas vermelhas, né? Maçã, amora, framboesa, morango, mirtilo. Mas a gente encontra também no limão e na laranja, que são ricos em vitamina C, né? Ao invés de tomar um refrigerante, pode tomar um suco de limão, né? Chupar uma laranja, comer a laranja, né? E daí você, fazendo isso, inclusive, você consegue ter, né, as miligramas necessárias de vitamina C para o corpo durante o dia, né? Já que a gente não produz vitamina C. Então, os antioxidantes, né, que são esses radicais livres que a gente tem, né, no nosso dia a dia, né? Quando a gente sai, que a gente se estressa, né? E tem poeira, e sol, né? Esse sol, né? Porque o sol é bom, porque o sol é vitamina D, mas muitas vezes é um sol que não é legal, enfim. Então, esses antioxidantes é importantíssimo para nós mulheres, principalmente para nós mulheres, né? E o último alimento, né? Tem vários, irmãs, vários, tem muitas coisas, mas eu estou falando assim, muito os básicos, né? Eu gostaria de falar sobre vitamina B12, né? E a vitamina B9, né? Que são as vitaminas do complexo B, mas a vitamina B12 que a gente encontra só em carnes, né? E eu gostaria de dizer que a gente pode encontrar no fígado. Não sei, né? Se alguém gosta aqui de comer um fígado acebolado. É uma carne tão barata, né? E é onde tem o maior número de vitamina B12. Então, tem os estudos agora que comprovaram que se você comer fígado, você tem mais vitamina B12 num bife de fígado do que num bife de carne. E você pode comer só um bife de fígado por semana, que aí já tá tudo certo, né? É fácil, é muito barato, né? E a B9 é o nosso ácido fólico. Aí a gente pode encontrar nos ovos, no abacate, na beterraba, na cenoura, na abobrinha, nos legumes em geral. Então, vejam, irmãs, né? A gente pode estar combatendo a depressão leve, podemos estar prevenindo, né, essa depressão leve, também nutrindo o nosso corpo, né, com os alimentos que estão aí no nosso dia a dia. Então, isso é muito bom, né? E o outro ponto que eu queria dizer é sobre falar, né? Que a gente possa compartilhar, né? Mas para quem? Para quem que a gente vai falar das nossas coisas, né? Do que nós estamos passando, do que nós estamos sentindo. Então, primeiro, nós vamos falar para o Espírito Santo. Nós vamos orar e falar para ele. Nós vamos entregar o que nós estamos vivendo para o Senhor. Depois nós vamos falar para o nosso familiar de origem mais próximo. Pode ser o nosso marido, se temos filhos adultos, pode ser um filho adulto, né? Principalmente se eles forem, né, também nossos irmãos. Aí também nós podemos escolher na Irmandade uma irmã, né? Uma auxiliadora idônea, que possa nos ajudar também, onde a gente possa compartilhar dos nossos sentimentos, do que nós estamos passando, que às vezes nós não queremos falar para o nosso marido ou o nosso familiar. Então a gente vai escolher uma irmã idônea para que a gente possa falar com ela, né? E aí colocar sempre em oração o que nós estamos passando, né? Vamos fazer um bilhete para o Senhor.
Vamos colocar o que nós estamos passando. Se é tristeza, se é ansiedade, se é algum problema, alguma tribulação, vamos primeiro falar para o Senhor. Vamos escrever esse bilhete para Deus, né? Depois vamos compartilhar ele. Porque o Senhor vai nos mandar alguém que vai nos ajudar. Isso eu tenho certeza que isso já aconteceu comigo. O Senhor vai mandar, né? Para terminar, eu quero ler João 16:33. Eu quero encerrar com as palavras de Jesus, onde ele disse assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, irmãs, vamos ficar com essas palavras e a partir de agora vamos crer que o Senhor vai nos ajudar, que Ele está conosco, porque Ele venceu. E nós vamos vencer. Nós temos essa promessa de que a nossa coroa da vida está nos esperando. Lembra? Né? Que assim seja em nossas vidas. E eu agradeço muito a disponibilidade de vocês estarem aqui me ouvindo. Muito obrigada. Se alguém quiser comentar, vocês podem falar a partir de agora, tá bom? Eu agradeço muito. Amém. Eu quero Fiquem à falar. vontade. Fala, Clara e Lídia. Eu tive depressão profunda 2 vezes. A primeira vez maltrataram minha mãe, aí eu caí em depressão, fiquei 10 dias sem dormir. Aí eu procurei uma médica por conta própria, a psiquiatra. Eu perguntei, eu tô doida? Ela disse, não, se você estivesse doida, você não está aqui conversando normal comigo. Aí eu falei com ela, então por que eu tô sem dormir? Aí disse, porque você caiu em depressão, menina. E você viu a família maltratar sua mãe, você está nesse estado, mas vamos passar um remedinho, você vai ficar boa. E vou passar terapia para você. Aí me passou para fazer terapia, eu fiz terapia com a mulher da Igreja Batista, aí eu falei com ela, a terapia, né, a terapeuta. Eu vou parar de fazer terapia, vou orar e vou botar o joelho no chão, vou orar e vai ficar boa. Aí botei o joelho no chão, orei, pedi a Deus e eu fiquei boa. Aí a segunda vez caí em depressão de novo. Aí eu descobri que eu tenho transtorno bipolar. Aí hoje eu tomo medicamento para dormir e tomo remédio para o transtorno bipolar. E é só isso. E graças a Deus pelos médicos, né, Clara e Lídia? Que hoje você está inteirona. Tive o prazer de te conhecer em Salvador. É isso mesmo, Marta. E graças a Deus, né? Primeiro lugar. Graças a Deus. Mais alguém? Sim. Mais alguém? Uhum. Eu queria dizer que, como você falou, obrigada pela apresentação, Monique. E mesmo que a gente faça tudo certinho, alimentação, exercício, sol e tudo isso, nada garante que só da nossa parte dependa a nossa vida. Nós somos 100% dependentes de Deus. E a minha genética foi muito ruim, e há 2 semanas eu operei do câncer de mama, mas 6 dias depois da cirurgia, que foi ótima, não estava nem sentindo tanta coisa, tive um herpes zoster de rosto, por isso que eu estou meio no escuro. Então, inchou tudo, minha testa ficou que nem de Herman Monstro, e uma dor muito forte. Então, assim, nós somos dependentes de Deus, e temos que continuar tendo forças em Deus, e não somente, lógico que nós temos que fazer a nossa parte, mas isso não garante. Então, nós não dependemos só de nós, o poder vem de Deus, e graças a Deus do melhor. Bom dia, minhas irmãs.
Monique, que bom, muito bom ouvir você, muito bom. Em 2012, eu comecei com assim, eu estava depressiva, e aí minha pressão subia, sabe? E eu ficava muito ansiosa, né? E aí a pressão subia, ia para o pronto-socorro, aí teve um médico que virou para o meu marido e falou para mim assim, na emergência, que era para o Wagner me levar para um psiquiatra, porque eu não estava bem, não. E aí o meu cardiologista, ele me passou um antidepressivo, né, porque eu estava muito agitada, e um remédio para dormir. Eu tomei esse remédio. Umas 2 vezes eu tomei e eu fiquei dentro do meu quarto. E aí eu falei, eu querendo levantar, eu não conseguia sair do meu quarto, sabe? E aí eu comecei a clamar a Deus. Eu comecei a clamar, eu falei, Senhor, eu não posso ficar assim. Eu não posso. Eu sou sua serva, meu Deus, eu preciso agir. Isso não é a vida que eu quero para mim. Eu preciso reagir. E aí eu levantei da cama, sabe? E parei de tomar aqueles remédios. Não tomei nunca mais, de graças a Deus. Eu só tomei aqueles dois únicos remédios da minha vida. E aí eu busco exatamente isso, né? Quando eu começo a ficar agitada e ansiosa, eu começo assim, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor toma o controle de tudo, somente o Senhor pode me ajudar. E aí, assim, graças a Deus, sabe? E até hoje, quem me consola, quem me conforta, quem me dá força todos os dias é o meu Senhor. E a minha parte eu faço assim, mesmo sem saber, né? Eu busquei alimentação saudável para mim, para o meu marido aqui em casa, que hoje somos só eu e o Wagner. A gente procura se alimentar da melhor forma. Eu tirei açúcar da nossa vida, pão da nossa vida. E aí eu compro maçã que eu fico assim, eu preciso comer maçã. Eu não gosto de maçã. Não, eu preciso comer maçã. E depois do almoço a gente fica assim, quando ele está em casa ou na janta, vamos comer uma maçã. Não, não quero maçã. Não, a gente precisa comer maçã porque maçã faz bem para a saúde. E aí, assim, e graças a Deus, assim, ele fala, nossa, graças a Deus que a gente já tem um tempo que a gente vem trabalhado na nossa alimentação, né? Que faz uma grande diferença. Faz uma diferença muito grande para a gente. Ai, o tema foi muito bom hoje, viu? Muitas pessoas estão precisando desse tema, ouvir, né? O que está acontecendo é Irmã. isso aí. Beijo para vocês, gente. Amo vocês. Linda! Você que é linda. Opa. Bom dia, irmãs. Eu também gostei muito e agradeço a mensagem da Monique. E completando o que as irmãs já falaram, né? Eu estava pensando como que a gente age, né? Positivamente e negativamente. Então, às vezes na igreja, a gente valoriza muito assim, as irmãs guerreiras, que são sempre fortes, sorridentes, saudáveis, estão sempre dando a volta por cima. E isso é muito bom. Mas, sem perceber, aquelas que se sentem sem forças, desanimadas, podem achar que estão em pecado, que estão em falta, né? Então, como é importante a gente poder acolher esses momentos de fragilidade, porque a gente adoece, às vezes, porque fez alguma coisa errada, né? Assim, comeu mal, abusou, trabalhou demais, forçou as costas, ou sei lá, tem alguma rotina que a gente tem que mudar. Mas, às vezes, a gente está fazendo o melhor que a gente pode, fazendo tudo certo, e acontece alguma coisa, porque um carro veio para cima, o estresse foi
tão grande que daí vem aí uma herpes zoster, que é uma doença horrível, assim, uma dor absurdamente terrível, inexplicável, e assim, não é culpa de ninguém, são coisas que acontecem para nós, seres humanos frágeis, né? A gente tem, assim, o desejo de ser forte, de encontrar força em Deus, mas nós temos uma natureza frágil, dependente de Deus, e Deus nos dá força para lidar com essa fragilidade. Então, eu acho que assim, né, esse pensamento precisa ser trabalhado assim. Tem hora que a gente não tá bem, então a gente descansa, se acalma. Aí passa um dia, passa outro, e a gente só ali na cama, tentando descansar para reunir forças, e as forças não vêm. Chega uma hora que a gente faz que nem a irmã mencionou, né? Não, peraí, deixa eu sair daqui que não está funcionando isso aqui, deixa eu varrer um pouquinho, né, pôr umas roupas na máquina, fazer um ovo cozido aqui, porque a força não está chegando, né, e ajudar um pouquinho também. Então, tem hora que precisa descansar, cessar as atividades, e tem hora que a gente precisa reagir, mas sem aquela culpa, né, porque Deus nos acolhe, e as irmãs também podem oferecer esse acolhimento e nutrir, a gente se nutrir com alimentos e com esse relacionamento afetivo com Deus, com as pessoas, que não ficam só culpando, né, a gente e tal. Então, esse compartilhamento que a Monique falou, tem essa função, né, de a gente fortalecer as irmãs, e não necessariamente falando, vai lá, né, você é forte, porque às vezes a pessoa está fraca, fala, não, você pode ser fraca, você pode, assim, se sentir mal, não tem problema, e aí ajudar a pessoa a fazer o que dá, do jeito que dá, e saber que, acima de tudo, Deus está cuidando. Deus é que é poderoso e forte, né? Deus é que tem toda a condição de nos tirar de uma situação terrível, né? E a gente faz aí alguma coisinha que depende de nós, né? Que pode ser feita. Mas é muito bom mesmo pensar nisso, nesse espaço aí, nesse ambiente tão fraterno, né? Tão acolhedor como esse. Obrigada. Amém, minha irmã. Eu quero falar que hoje eu não faço mais nada. Faxina é os outros que faz, comida é os outros que faz. A depressão acabou comigo. Buê, muito obrigada, linda. Buê, pode falar. Rapidinho, numa aula de psiquiatria, falando em Setembro Amarelo, o psiquiatra disse que os jovens se suicidam por causa de 3 Is. Então, meu problema é insolúvel, sem solução, meu problema é interminável e meu problema é insuportável. E com Deus e Cristo, nós sabemos que há solução, que vai terminar e tem a eternidade, e que dá para suportar porque é Deus que está nos carregando. Muito bom. Mais alguém quer falar? Oi, eu queria. Diga, Fábia. Eu queria falar assim, o preconceito, né, das pessoas, a falta de informação, muitas vezes. Eu lembro que quando eu era criança, né, quando meu pai saiu de casa, minha mãe entrou numa tristeza profunda, né, o pessoal falava assim antigamente. Mas, na realidade, já era essa depressão. E aí ela entrou no alcoolismo, onde trouxe uma série de dificuldade para a gente, né? Modificou a nossa vida por total. Então, algumas vezes, quando eu ficava triste, quando eu ficava muito abalada, eu dizia, meu Deus, eu não tenho tempo disso, eu não tenho tempo de ficar doente, não tenho tempo, né? E muitas vezes eu falava, a gente escutava, vamos orar, a irmã tá com depressão, e eu falava,
Engraçado, eu não tenho tempo de ter depressão. Como é? Todo mundo agora é depressão, depressão. Então, muitas vezes, a falta de informação nos traz isso, né? Nos faz pensar e a gente acaba julgando a outra pessoa, sem saber o que ela está passando, né? Uma coisa importante também que foi falado aí, eu falei, né, do Senhor, e eu lembro uma vez que Linda, no Elas, Linda ensinou a gente a fazer um salmo, não sei se você lembra, Linda, você vamos fazer um salmo. E na hora que ela falou, eu disse, oxe, quem sou eu para fazer um salmo, né? E assim, ela explicou, ela foi, mostrou, e foi tão lindo, né? Eu ainda tenho o meu salmo, tá, Linda? Ainda tenho. E você disse, vamos tirar, vamos colocar para Deus tudo que você sente, o que... E aquilo foi tão bom, foi tão terapêutico, assim, para mim, para minha vida, né? Para todos que estavam ali. Mas, né, eu me vi um pouco mais, sabe? Né? Então, ver como é importante essas reuniões de mulheres, esse momento, pequeno momento, mas que tirou muitas dúvidas, que nos ensinou mais, né? Que abriu assim mais a mente, né? Em algumas palestras eu já tinha visto sobre a depressão, mas hoje foi tão mastigadinho, explicadinho assim, né? Que abriu mais ainda. Né? Então, só agradecer essa família linda que eu tenho. Obrigada, Monique. Deus te abençoe. Obrigada por você se doar, né, para fazer aquilo à vontade dele. Eu gostaria de falar também que eu gosto de fazer artesanato e eu estava fazendo muita coisa, muitas encomendas e muita coisa bonita, né? Quanto mais eu aprendia, ia para a internet, aprendia. E tinha muitas encomendas. E, de repente, eu parei, eu não conseguia mais fazer. Eu botava todo o material em cima da mesa e não conseguia fazer nada. E as encomendas se acumulando e eu sem conseguir. E depois começou a surgir outro problema na igreja, né? Inclusive, eu conversei com Linda também, e ela me deu uns conselhos maravilhosos, e eu segui à risca, mas tudo bem, eu não sabia que aquilo era depressão, né? E quando foi no início da pandemia, aqui começou em março, né? E em abril eu tive um AVC. E quando eu fui procurar as causas desse AVC, né? Os médicos, e vários exames, nada, nada, e eles não, você está com ansiedade, você está com depressão. Então, graças a Deus, foi um AVC leve, né? Isquêmico, mas eu estou me tratando da ansiedade. E tomando só um remédio. Graças a Deus, porque eu durmo bem. Então, ele perguntou, você está dormindo? Eu durmo muito bem, então não tem problema com dormir. Então, me deu um remédio leve e eu tomo até agora, né? Se parar o remédio, de repente dá vontade de chorar, qualquer coisa eu estou chorando sem motivo, né? Se eu achar uma coisa bonita, eu choro. Então, ele disse que eu vou ter que tomar esse remédio, talvez até o resto da minha vida. Mas, graças a Deus, eu estou bem, tem, né, as irmãs para me ajudar, tem, em primeiro lugar, Deus, né? Que eu me pego muito com ele e oro muito. E essas reuniões também, né? Me ajudaram muito. Como a irmã falou, é maravilhoso estar com as irmãs e eu sempre estou, né? Hoje, eu não sei se vocês viram que eu estava lá no prédio da igreja, quando começou a reunião, aí vim para cá e a gente estava cuidando lá. À tarde eu vou para dar aula de artesanato para as irmãs, que a gente vai fazer muita coisa para ajudar a Mariluz, né, em relação ao tratamento dela. E eu quem vou ensinar as irmãs para a gente fazer essas flores, essas coisas. E graças a Deus, estou bem, né? Deus tem me ajudado muito. Então, vocês viram, isso aqui é meu artesanato. Tem uma coisa que eu fiz, que eu vou levar para vender, ainda não terminei, mas isso aqui são cursos que eu faço e eu aplico primeiro para minha casa, né, e depois para as irmãs.
Isso aqui era um relógio que quebrou. Mas é muita coisa. E agora a gente vai fazer para ajudar a Mariluz. Ok? Só isso. Um beijo para todos. Posso falar um pouquinho? Ou tem alguém na minha frente? Bom dia, Pode falar, Virgínia. obrigada por cada comentário. Obrigada à irmã que trouxe, a Monique, com essa voz tão suave, já conforta o coração da gente. Eu quero pedir oração para vocês, porque essa semana eu estou com a choradeira solta. Se isso é um dos sintomas, eu não sei, né? Porque eu ando muito sobrecarregada. E, assim, uma coisa que eu estou muito, que me abala muito, é quando alguma irmã vem me falar que está separando, que o marido está traindo, porque como eu passei por isso me abala muito. E acho que foi isso que aconteceu, porque eu estou com 2 irmãs que me procuraram. E eu estou pedindo sabedoria a Deus para estar ajudando elas. E aí a choradeira veio. E assim, é um misto de emoção, de tudo, porque tem muita coisa boa acontecendo comigo também, entendeu? Eu estou fazendo bazar do colheita, eu estou muito envolvida com a benevolência, mas eu também trabalho com uma pessoa com Alzheimer, então, quer dizer, tudo isso, eu acho que está me sobrecarregando, entendeu? Então, faz tempo que eu não choro assim, essa manteiga derretida. Então, assim, tudo chora, igual que ela falou. Uma choradeira, que agora estou chorando. Aí tudo chora, até por um comercial de TV, um exemplo assim, né? Eu nem vejo TV, que uma correria, mas eu digo assim, um exemplo. E assim, aí eu gostaria que as irmãs orassem. Eu já tomo um remedinho lá, aquele sertralina lá para dar uma centrada tal, mas não sei se não está resolvendo, se eu estou precisando de ajuda também com um psicólogo, porque quando eu estava com a senhora, na pandemia, eu tratava com uma psicóloga, né? Ajudava também. E aí eu estou pedindo sabedoria para poder ajudar essas 2 irmãs, porque eu acho que vou ter que pedir ajuda de alguns irmãos maturos da fé aqui, porque onde elas se congregam, a congregação é pequena e não tem, assim, eu creio assim, irmãos preparados, sabe? Porque isso é muito complicado, porque quando eu estava passando, eu também estava na igreja lá no Rio de Janeiro, é uma igreja pequena, e eles não tinham, sabiam me ajudar, não tiveram como me ajudar, não porque eles não queriam, entendeu? É porque eles não tinham, não é isso, é que não tinha pessoas preparadas, a gente sabe que Deus prepara as pessoas, tem pessoas preparadas para nos ajudar. E foi muito difícil para mim, então eu estou muito comovida com essas 2 irmãs, né? Então, eu peço que as irmãs orem por ela, não é aqui de Sorocaba, as irmãs, são de outras cidades, e que Deus tenha misericórdia, tá bom? Obrigada pela atenção, e ore por mim, eu oro por vocês. Obrigada, viu? Deus abençoe. Muito obrigada, Virgínia. Betânia, pode falar, depois nós vamos deixar a Monique. E aí, depois a gente encerra, pode ser? Ótimo. A paz para todas. Eu estava ouvindo, né, e pensando, falo ou não falo? Aí, assim, eu passei muito tempo sem estar no trabalho secular, né? E quando eu voltei, com os filhos já criados, os filhos já fora do ninho, eu fui trabalhar com um serviço de convivência, de fortalecimento de vínculos, com crianças totalmente, famílias destruturadas. E eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? E consegui, né? Acontecia casos deles tentarem suicídio, e eu ali ajudando, interagindo com as famílias, e consegui. E foi passando, depois me transferiram para o CREAS. Quando eu cheguei no CREAS, fui trabalhar com amigo de valor, crianças abusadas, crianças e adolescentes, né? Depois me colocaram para trabalhar com pessoas de rua. Então, tudo isso, pessoas totalmente destruturadas, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, e principalmente, pessoas precisando de Deus. E eu dizia, Senhor, me capacite, se o Senhor me colocou aqui, é porque eu tenho algo para fazer. E o Senhor é quem vai me ajudar. E nessa passagem por esses empregos, né, por esses setores, eu creio que eu deixei alguma coisa de Deus na vida dessas pessoas. Livrei alguns do suicídio. Eu não, Deus, né? Deus me usando. E hoje eu estou trabalhando
com crianças deficientes. Eu sou auxiliar de 3 autistas, uma criança e 2 adolescentes. Só que o meu trabalho não parou só aí. Eu trabalho numa série, né, numa classe de aula, onde é a classe mais problemática da escola. Tem meninas que perderam mãe, tem meninas que não se dão bem com a mãe, já tentaram suicídio, já tentaram cortar pulsos, tem meninos que o pai está preso. E, e o interessante é que eu fico lá no meu cantinho, né, com Letícia, com a menina que eu auxilio, e eles vêm para mim. Eles vêm para mim, e eles chegam perto de mim, eles confiam em mim. E eles contam, eles mostram os braços depilados, e eles falam, né, o que é que está acontecendo em casa. E eu fico, meu Deus, me ajude. O que é que eu vou dizer a esse adolescente? E assim, eu tenho conquistado eles. E um dia eu falei com a diretora. Eu disse, Luciana, tem hora que eu fico com medo, meu Deus. O que é que eu vou fazer? Por que é que eles estão vindo a mim? Aí ela disse, é porque você exala o perfume de Cristo. E eles veem você uma mãe. Eles veem você uma mãe. Então, quer dizer, hoje eu não tomo conta só de 3 autistas. Eu tomo conta de 33 crianças. Tudo o que eles querem, eles vêm falar a mim. Então, quando ela disse assim, né, escreva um bilhete para Deus. Eu sempre tive esse hábito de escrever cartas para Deus. Eu não escondo nada dele. Tudo eu expresso escrevendo. Eu escrevendo, eu me sinto melhor do que falando. Então, faltou uma professora de ciências e de religião e me botaram, né, para assumir ela, na sala que eu fico. E eu disse, o que é que eu vou fazer com essas crianças? Que ela não mandou nenhum material. Eu disse, vamos escrever uma carta para Deus? Conte a Deus o que é que está acontecendo com a vida de vocês. Que ele vai escutar e ele vai responder. Aí eles disseram, não, a gente vai escrever para ele, para a senhora ler, ou para outra professora ler. Eu disse, não, eu prometo a vocês que vocês vão escrever e depois vocês só vão me apresentar, que vocês vão rasgar. Aí eles fizeram essa carta, né? Crianças rebeldes, mas fizeram a carta para Deus, depois me mostraram, e eles rasgavam, sacudiam no lixo. E depois eles me disseram que ficaram tão bem. Então, nós cristãs, né, nós podemos ajudar a melhorar a vida dessas crianças, porque hoje as famílias estão destruturadas. É aí onde Satanás está agindo. E é muitas vezes isso que vem o suicídio, porque as mães não estão dando atenção aos filhos, as mães muitas vezes não gostam deles, descontam neles o que sofre lá fora. Isso eles não entendem. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Amém, minha irmã? Então, irmãs, eu gostaria de dizer que em vários depoimentos é muito rico, né, da gente saber todas essas coisas que a gente passa, que às vezes não é só com a gente, né? Ou a gente não está passando por isso, é o nosso próximo, seja ele nosso irmão em Cristo, seja ele nosso familiar, ou seja ele do nosso trabalho, né? Do nosso convívio. E eu gostaria de dizer que é bom que a gente fique atento a esses sinais, principalmente nós mulheres que estamos aí chegando na fase dos 45 anos. Como eu falei, é possível que a gente vá entrar numa fase onde a gente vai ficar mais sensível mesmo, né? Então, buscar ajuda, porque às vezes pode ser uma fase, uma regulação só de hormônio, pode ser alguma coisa que a gente está passando, que de repente, compartilhando, vai resolver, mas o importante é buscar ajuda.
é buscar ajuda na Irmandade, como eu disse, né? Vamos escrever um bilhete, né, para Deus, mas não passar desapercebida, porque por mais que nós, né, nós que somos discípulas de Jesus, a gente não crê que a gente, tirando a nossa vida, vai resolver, mas quando passa desapercebido esses sinais, a gente muitas vezes não quer procurar ninguém, mas aí a gente vai se afundando, e o importante é, de fato, compartilhar, porque Deus, ele vai nos mostrar a ajuda correta, adequada para aquilo que a gente está passando, tá bom? Era isso que eu queria deixar para vocês, para finalizar. Obrigada. Muito obrigada, Monique. Obrigada, meninas, pela participação, pelo que vocês falaram. Eu tenho participado de um grupo, a Camila está junto, né, Camila? E o que a Monique falou sobre alimentação é a pura verdade. Eu, pessoalmente, já perdi 12 quilos, só com uma reeducação alimentar, podemos falar, e isso faz uma diferença gigantesca na energia que a gente tem para fazer as coisas, e principalmente para as coisas de Deus. E, realmente, nós temos que ter um tempo de descansar. Eu aprendi isso a duras penas, com o mal-estar na coluna, eu fiquei travada, de tanto fazer coisas, né, dona Virgínia? Faz, e nós não temos tempo para nós, e nós precisamos ter tempo para nós. É muito importante isso. Então, Monique, agradeço de novo o que você falou, agradeço os comentários de cada uma, e vamos juntas, uma ajudar a outra. Nós que somos alegres, como eu tenho, como diz a minha mãe, o dom do contentamento, isso é nato meu. Eu passo por momentos difíceis, e até por momentos de depressão, já passei várias vezes, mas nunca sozinha. Não, eu sou uma pessoa que já começa o negócio, a bateria já começa, aí eu já estou agarrando o primeiro que está do meu lado, geralmente é o maridão, coitado. Mas é muito importante, gente, o corpo de Cristo é rico, e cada uma junta, a gente se abraçando e se ajudando, e sempre lembrando de Deus, nós vamos conseguir seguir em frente. Aí, eu vou pedir para uma pessoa fazer uma oração final para nós, e eu queria pedir para a nossa querida Buê, se você pode fazer a oração, por favor. Mary, Diga. eu gostaria muito de fazer um pedido antes da oração para a May. Eu gostaria muito que a May cantasse aquele hino, na oração encontramos paz. Aí depois a Buê, as duas irmãs, tá vendo? Dá certinho. Aí a Buê ora. E aí, May, aceita esse desafio? Aceito sim, deixa eu ver se eu acho a letra, tá? A emoção é tanta que eu não sei nem onde procurar aqui. Espera só um pouquinho. Mas enquanto isso, a gente vai meditando. Está nos primos. Mas a letra está lá? Eu acho que eu Você já... mandou. Hã? Eu mandei? Olha só. Mandou, assim. Ai. E agora? Será que eu apaguei? Vocês querem orar e daí eu acho aqui? Eu acho que eu apaguei, gente. E outro tá tão lá atrás, né? Nessa idade o problema é a memória também. Olha, eu vou fazer o seguinte. Com certeza tá no meu HD externo. Então eu vou ligar aqui rapidinho. Então vamos orar. Depois Isso. a Linda canta. Tá bom.
Pai amado, te agradecemos, Senhor, por esse momento tão especial em que nos encontramos com as nossas irmãs, o teu corpo, e que o Senhor continue nos animando, nos elevando, elevando nossas mentes para ti, e que possamos estar firmes para ajudarmos umas às outras, como o apóstolo Paulo. Ele estava triste, mas ele não quis encontrar para que a tristeza dele não contaminasse, e ele precisava da alegria dos outros irmãos. Então, que possamos, Senhor, ser fortalecidas por Ti, possamos ter esse acolhimento para aquelas que ainda estão enfraquecidas, porque sabemos que isso é muito real. Agradecemos por cada vida, cada família aqui representada. Esteja, Senhor, com a Edneia em especial, a Virgínia, que estão passando momentos difíceis, e que o Senhor também esteja comigo na segunda-feira, que terei o retorno, e saberei qual o próximo passo, se vou para a radioterapia ou não, e tantas outras pessoas, a minha prima que teve a cirurgia de 9 horas ontem, e que vai acordar hoje com muita dor, que o Senhor esteja com ela, abençoando, e cada pedido, cada necessidade, e problemas de relacionamento, problemas familiares, financeiros, o Senhor sabe de cada uma, e que possamos nos ajudar umas às outras. E agradecemos, Senhor, pela mensagem da Monique, e que possamos ouvir a Tua voz em todo o nosso caminho. E em nome do Seu Filho amado Jesus, que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Então, lá vai. O nome da música é Falar com Deus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu poder, perdão, encontro paz. Amém. 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 Lindo. Ah, que lindo. Obrigada, Monique. Muito obrigada pela sua dedicação. Obrigada, muito. Eu só tenho que dizer obrigada. E que Deus nos abençoe e que nós, no próximo mês, estejamos aqui novamente. Amém? Amém. E agora podemos ir.